Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. A Associação Fortaleza Azul vai promover no próximo sábado, agora dia 8, às 10h30 da manhã, na Livraria Cultura, que fica ali na Dom Luiz 1010, uma palestra que tem como tema Transtorno do Espectro Autista. Primeiros sinais, características e dicas de intervenções. Conhecer, respeitar, intervir e amar. Além da palestra, a associação vai levar um pedacinho também da exposição O Autismo sob as Lentes da Alegria, que também vai estar lá na Livraria Cultura. A entrada é franca. A Associação Fortaleza Azul foi criada por mães de crianças autistas aqui de Fortaleza, que se reuniram e fundaram a associação, que tem como objetivo não só projetar a atenção da sociedade para a causa do autismo, mas também obter maior apoio em políticas públicas. Inclusive aqui na Assembleia Legislativa está tramitando um projeto de lei de autoria do deputado estadual Renato Roseno, do PSOL. Esse projeto ele proíbe em escolas públicas ou particulares a cobrança de valores adicionais sobre taxas para matrícula ou mensalidade de estudantes portadores de deficiência, síndrome de Down, autismo, transtorno invasivo do desenvolvimento ou outras síndromes. E a gente vai falar deste assunto a partir de agora no programa Questão de Ordem. Vamos inclusive detalhar esse projeto de lei que está aqui tramitando na Assembleia, de autoria do deputado Renato Roseno, a Assembleia que inclusive realizou uma audiência pública antes do recesso do meio do ano e que discutiu não só o projeto, como a questão do autismo. Foi uma audiência muito interessante, que foi inclusive coordenada pela deputada Fernanda Pessoa e que trouxe aqui à Assembleia esse debate, com a presença de mães, de famílias, de crianças autistas. Inclusive, o trabalho da Associação Fortaleza Azul. A partir de agora a gente vai falar sobre esse tema. Eu estou recebendo aqui a Fernanda Cavalieri, ela está aqui comigo, ela é pedagoga, ela é a presidente da Associação Fortaleza Azul e ela é mãe de dois meninos, de duas crianças autistas. Vai contar um pouco dessa experiência e do trabalho bonito da associação que ela preside. Aqui também eu recebo a psicóloga Varienca Bulcão, que é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Ela tem especialização em Desenvolvimento Infantil pelo Núcleo de Saúde Materno-Infantil da Faculdade de Medicina da Universidade Federal e também ela tem especialização em Neuropsicologia pela Unicristos aqui em Fortaleza. Ela atua como psicóloga clínica no atendimento a pacientes portadores dos transtornos do espectro do autismo e outros transtornos do desenvolvimento. Ela é psicóloga no corpo clínico do Instituto Hipocampus em Fortaleza e ela também integra o Instituto de Pesquisa, Ensino e Extensão em Saúde da Sociedade Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. É sobre o autismo, conhecer, respeitar, intervir e amar. Esse é o tema de hoje do programa Questão de Ordem. Você participa a partir de agora do nosso programa, através do nosso endereço eletrônico. Você pode interagir com o nosso programa, com a nossa produção. Você pode utilizar-se das nossas redes sociais para fazer comentários e para sugerir temas para futuros programas. Durante o programa, inclusive, a gente vai colocar aí no ar, no seu vídeo, o endereço, o e-mail da associação, Associação Fortaleza Azul, tudo junto, sem cedilha e sem tio, claro, @gmail.com, esse endereço está aí no vídeo, para você solicitar a participação, participar inclusive das reuniões da associação que acontecem nos últimos sábados de cada mês, na clínica Neuropsicocentro, que fica na Desembargador Leite Albuquerque, 1320, na Aldeota, aqui em Fortaleza. Está no ar o programa.
Fernanda, boa noite. Doutora Varienca, boa noite, prazer. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Legal, muito bem. Ô Fernanda, a gente já se falou na época quando foi realizada aquela audiência muito interessante aqui. Como é que está o trabalho da associação? Não é? Me fale um pouco dessa luta. Daqui a pouco a gente fala também dessa palestra que acontece neste sábado lá na Livraria Cultura. Fernanda, seja muito bem-vinda. Boa noite, é um prazer receber. Obrigada. Boa noite, Renato. Boa noite. Bom, a Associação Fortaleza Azul é uma associação recém-criada, a gente ainda não tem sede, por isso que as reuniões acontecem no espaço cedido pela Clínica Neuropsicocentro, né? Mas é um trabalho recente e que já tem dado alguns frutos, né? A gente percebe com a força das mães que começaram a se juntar a nós, que a gente começou a perceber que não está sozinho, né? Porque a luta é grande, a luta é diária. Né? A associação, hoje ela já conta com quase 60 famílias, então são 60 histórias, 60 casos, alguns de sucesso, mas com alguns percalços, né, no caminho que a gente se depara no dia a dia, mas que a gente está se ajudando. Né? É importante dizer também que a associação tem uma equipe administrativa, mas ela é construída diariamente com todas as famílias, né? A gente tem um grupo muito bom, muito unido e que se ajuda em todos os projetos que a associação tem feito. A colaboração das famílias é impressionante, assim. Então, aqui eu deixo até um abraço para todas as mães que fazem parte, todos os pais também que está chegando o Dia dos Pais. A gente tem feito uma campanha essa semana valorizando a figura paterna na criação dos filhos, né? E, em especial, as nossas crianças, né? Então, um abraço muito forte, carinhoso nos pais da associação e nos pais que estão assistindo a gente. Legal. Ô Fernanda, como é que você teve aí? Foi você que começou esse trabalho a partir de encontros com mães, que tinha esse vínculo comum com crianças autistas, aí você sentiu a necessidade de unir essas forças? Isso. Como é que foi isso? Não sozinha, né? A gente, há algum tempo, eu já tenho o diagnóstico dos meus filhos há quase 3 anos, então eu fui conhecendo mães no NAMI, em clínica particular, no consultório de médico, e a gente sempre conversava, né? E a Daniela Botelho, que também faz parte da FAS, me convidou para conversar com a defensora pública, a doutora Amélia Rocha, que estava nos apoiando nessa busca de políticas públicas, né? Então, a nossa luta eu comecei nessa luta há quase 3 anos e já tinha outras mães. E a gente foi vendo que a gente precisava se unir oficialmente, né? Através de um registro, para a gente ter maior força. Muito bem. E aquela audiência pública, eu acompanhei, foi muito interessante. Foi a primeira, talvez tenha sido a primeira vez que se colocou assim de uma forma, não é, em busca de políticas públicas, em busca de uma organização, foi assim? E usando um espaço institucional, não é, da Assembleia, que é a casa da cidadania, não é? Que é a casa da representação, não é? Do povo do Ceará. E me fala aquela audiência, foi importante? Foi muito importante. Antes dela, tiveram outras audiências, inclusive na Defensoria Pública e aqui também, né? Mas foi na audiência do dia 1º de junho que a gente teve maior representatividade no público. Né? Foi transmitida, né, pela TV, foi pela rádio. E vieram pessoas de outros segmentos, não só famílias. Então, foi importante que tivesse um representante do Ministério Público, um representante da Defensoria, um representante da SEDUC, né? Porque a gente vê que são braços que a gente tem que atingir, né? São segmentos da sociedade que tem que estar atentos nos direitos que essas crianças têm ao seu favor, né? Vocês notaram nessa audiência, com a presença dessas entidades, desses grupos, inclusive de governo, não é? Uma disposição, não é, de vir ao encontro desses anseios das necessidades? O maior fruto dessa audiência foi a criação de um grupo de trabalho, né? A gente já tivemos 2 encontros, e aí a gente tem o apoio da UFC, o apoio da Casa da Esperança, tem outros órgãos que eu não sei se eu vou lembrar de todos agora, porque já tem muitos representantes. E a gente está fazendo uma busca legislativa de tudo que se confere à pessoa com deficiência e ao autista especificamente. E vamos ter como objetivo final desse grupo de trabalho um relatório, né? Ele vai ser endereçado para cada órgão responsável.
Muito bem. E esse projeto de lei que a gente vai falar já, né, que é uma coisa muito importante, porque isso está tramitando aqui, o deputado Renato Rosendo apresentou, vou já apresentar detalhes do projeto, que é uma política pública, não é, concreta, né, talvez seja o primeiro passo assim de uma lei que vem ao encontro de uma Na verdade, né? Renato, leis existem bastante já. O que falta é cumprimento delas. A gente está chegando a essa conclusão no grupo de trabalho, que lei tem suficiente. Vou citar só um pedacinho do que mais chega de caso de famílias na associação. Recusa de matrícula em escolas, principalmente nas escolas particulares. Os proprietários das escolas alegam que não tem vaga ou que não estão preparados, N situações, né? Mas que a gente percebe que essa recusa vem imbuída... É uma fuga. Né? Exatamente, é uma fuga. E, então, esse projeto de lei, ele está proibindo a cobrança de taxa extra, mas é importante salientar que a recusa de matrícula já está prevista em lei com sanção. Muito bem. Bom, essa é a Fernanda Cavalieri, eu estou aqui também com a Varienca Bulcão, que é psicóloga, e que no sábado, né, depois de amanhã, vai dar uma palestra, transtorno no espectro autista, primeiros sinais, características, isso é importante, são informações vitais, não é, o Varienca? O que é o autismo, Varienca? Eu estava aqui falando antes de começar, que passa sempre aquele famoso filme que ganhou o Oscar, Rain Man, né, que é um filme em que o Tom Cruise, né, tem um irmão autista que é o Dustin Hoffman, né? O filme é maravilhoso e que é uma história real, né? É uma história real. O Variega, me fala aí, o que é o autista? E como está a realidade do autista hoje aqui no Ceará? Ok. Primeiro, um grande prazer estar aqui no programa, né? E a gente valoriza bastante essa iniciativa, porque, olha só, você me pergunta o que é o autista, o que é o autismo. O autismo ainda é, apesar de todos os esforços, apesar de todo esse movimento, né, que a gente está aqui contemplando, com organização de pais, né, profissionais envolvidos, mas ainda é alvo de curiosidade, ainda é alvo de desinformação, tá? E, basicamente, a gente falar de autismo, a gente entende o termo autos, vem do autos, voltado para si. Uma pessoa, né, que tem esse funcionamento um pouco mais voltado para si. Agora, a gente entendendo um pouco dessa denominação, mas falar de autismo, a gente tem que considerar duas áreas, né, importantes do desenvolvimento, entendendo o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento, e a gente observa na comunicação social, na interação social, tá, comportamentos diferenciados nesses pacientes em relação a... Quer dizer, não há um padrão único no autismo. A gente precisa entender, para a gente estar identificando as áreas que teriam que estar afetadas. Vamos falar de criança, né? Você observa a criança e você, como primeiros sinais, você observa um distúrbio do desenvolvimento da linguagem, muitas vezes uma ausência no surgimento da fala. E quando essa fala surge, sim, ela surge, mas ela vem de uma forma atípica, de uma maneira própria, né? A criança se comunica de uma maneira própria e começa com pequenas palavras soltas, até ela conseguir construir as frases. Mas, assim, seria um sinal básico, um atraso no surgimento da fala e no desenvolvimento da fala. Claro que isso vai refletir diretamente na interação social, porque a fala é o nosso código, né, de comunicação. Então, a gente vem observando, eu estou citando a fala, mas a gente tem que entender a linguagem. A linguagem não é só a fala, e também a linguagem do corpo, os sinais, os gestos que a gente realiza. Então, são crianças que, basicamente, no início do desenvolvimento, elas podem ter esse atraso no surgimento da fala. No desenvolvimento da fala, a gente vai observar características atípicas. Em relação aos gestos comunicacionais, até os mais simples, como apontar, um dizer não, tá? Com o dedinho ou com a própria cabeça, ou um sim, a gente vai observar uma ausência, no primeiro momento, desses comportamentos. E quando você compara as crianças de desenvolvimento que a gente chama neurotípico, né? Você vê todos aqueles padrões de desenvolvimento infantil, todo aquele padrão com seus parâmetros. E quando você coloca a criança com autismo
nessa comparação, você observa esses déficits. E tem uma coisa bastante importante, um aspecto bastante importante, que é um padrão de funcionamento estereotipado, assim, mais restrito, repetitivo. O que é isso? A criança, ela se interessa por temas mais específicos. O brincar dessa criança é um brincar diferenciado num primeiro momento, um apego aos objetos, uma leitura. Eu costumo colocar nas palestras o que é mais forte, né? O que me vem mais forte para compreender o funcionamento de uma pessoa com autismo, que a percepção dela é uma percepção diferenciada daquela percepção que a gente vai analisar no desenvolvimento neurotípico. Então, são pessoas que muitas vezes têm uma percepção muito apurada, aguçada de todo o ambiente, né? A gente vê o quê? Nós apreendemos, nós percebemos o ambiente que nos cerca pelos sentidos. Então, a gente tem na audição, no tato, na visão, no paladar e no olfato, os canais que nós, na linguagem técnica, vamos chamar os que nos dão input sensorial. Então, a gente percebe o ambiente através desses canais e na pessoa com autismo, eles estão meio que, falando assim de uma maneira mais simples, meio desregulados. Eles podem estar hipersensíveis ou eles podem estar hiperativados ou hipo. E daí ela tem uma leitura diferenciada do ambiente e isso vai influenciar diretamente na relação isso, com o mundo das coisas e das pessoas, das coisas e das pessoas. O projeto do deputado fala na deficiência como também o síndrome de Down, o autismo. O síndrome de Down é uma alteração do cromossomo, né? O autismo não? Não existe, assim, claro, eu não sou especialista em genética para estar colocando de uma maneira mais determinante, mas esses marcadores genéticos, eles ainda não existem, não é que não existem, alguns já estão sendo identificados. Fernanda tem uma experiência até para comentar, mas assim, ainda não se sabe exatamente aonde está, o que é que está deficitário. O que se compreende é que é um leque muito amplo, né? E, os profissionais, eles costumam dizer, tem um profissional que fala muito sobre isso, um neurogeneticista, que ele diz, a gente enxerga a ponta do iceberg, mas a base é imensa. Então, essa questão da etiologia, o que é que está alterado ou não, está sendo estudado. Algumas descobertas já estão sendo feitas, mas ainda tem bastante coisa para elucidar. Fernanda, você tem 2 filhos, aí são gêmeos? Isso, eu tenho... Como é que foi essa tua descoberta do autismo dos teus meninos? Eu sou pedagoga, né? Então, já trabalhava com criança especial, com criança com deficiência já há algum tempo. E aí eu comecei a perceber nos meus filhos alguns sinais que eu via nas crianças que eu acompanhava. E também, como fiz a faculdade de pedagogia, eu já tinha noção do desenvolvimento típico infantil. Isso quanto tempo? Já um ano? Um pouco antes de um ano, né? Sinais básicos, assim, no brincar, né? De jogar a bola para a mãe, ou de alguma função de pegar um objeto, ou de dar tchau. Bater palma, cantando parabéns, sinais assim, bem peculiares que estavam ausentes neles, além da fala. Mas é aquela coisa de mãe, né? Eu vejo, mas eu não quero ver, porque a gente sempre idealiza um filho perfeito. Não que os meus filhos não sejam perfeitos, para mim eles são perfeitos, eu não os vejo de outra maneira. Mas as expectativas de vida de um filho, quando a gente descobre que ele tem uma deficiência, elas têm que ser remoduladas, né? Então, um pouco antes de um ano eu percebia, mas eu atribuía essa falta de interesse em se comunicar com outras crianças, eu atribuía ao fato deles serem gêmeos, né? Eu achava que eles só interagiam entre eles e já era o suficiente, né? Mas, ao mesmo tempo, aquela pontinha de preocupação vinha sempre batendo na minha cabeça quando deitava para dormir. E aí eu fui começar a buscar médicos, né, que pudessem ou me tranquilizar ou me orientar. E aí eles vão fazendo, como a criança é muito pequena, eles começaram a fazer exames para descartar outras patologias, né? O primeiro que se descartou seria um exame chamado Bera, que era para descartar a surdez, já que eles não falavam, né? E aí se sucederam outros exames até a gente chegar no diagnóstico, no caso deles foi aos 2 anos e meio. 2 anos e meio? Isso. Eles hoje conseguem já se comunicar, Fernanda? Hoje eles se comunicam, mas não verbalmente. Eles ainda não chegaram a isso, mas vão chegar.
Fé Com nisso. certeza. Bom, nessa palestra de sábado, doutora Wawrinka, é uma palestra voltada principalmente para dar informação às pessoas, né? Quem vocês pretendem atingir nesse público de sábado lá na CUT? O público específico é para as mães, né, Fernanda? A maioria serão mães, é uma iniciativa, depois você podia até falar, né, um pouquinho. Eu recebi o convite através da Fortaleza Azul. E, enfim, a gente vai ficar à disposição, vamos apresentar de uma forma, uma explanação sobre o que é o autismo, mas bastante interessante poder responder as dúvidas, né? As perguntas das mães. Então, basicamente, é tentar levar uma linguagem mesmo mais básica, né? Estar atenta às inquietações, às perguntas que elas vão trazer, tornar bem dinâmico esse evento. Muito bem, o evento será neste sábado, depois de amanhã, a partir das 10h30 da manhã, na Livraria Cultura, que fica aqui na Dom Luiz 1010. É Dom Luiz, um cruzamento com a senador Vigílio Távora. Vai haver uma palestra com a doutora Wawrinka, que é psicóloga exatamente, e atua, né, como psicóloga clínica no atendimento a pacientes portadores de transtornos, como, por exemplo, o espectro do autismo. E ela vai exatamente falar sobre primeiros sinais, características, dicas de intervenção, vai dar informações. E como disse aqui a doutora Wawrinka, vai haver uma interface, não é, um contato direto, um tira dúvidas, porque é muito natural que as pessoas, embora esse tema já esteja tão peculiar, já foi tema de novela, né, teve uma novela recente, embora eu conversei com uma especialista e ela até fez uma crítica de que naquela novela recente, não é, a personagem que vivia um autista, ela era um pouco, né, não é bem característica do autismo, né, a senhora, é isso, ela me disse aqui que o personagem era um pouco exagerado, daquela novela. Assim, tem toda uma interpretação, né, que a gente vai ver assim na dramaturgia, tem toda uma interpretação, mas você sabe que foi tema de muita polêmica mesmo, né? Fica um pouco complicado a gente dar uma opinião. Eu vi, assisti a novela, a gente viu algumas características. Chamou muita atenção, né? O importante foi isso. Esse foi o grande movimento, né? Chamou muita atenção da sociedade. Os meninos ganharam muito com isso, né, Fernanda? Meninos e meninas ganharam muito com isso. Deu uma visibilidade importante. Deu sim. Depois a gente teve até no segmento uma explicação, né? Sim. Também sobre o autismo por profissionais bastante balizados aqui no nível do Brasil. Enfim, falar da Linda, daquela personagem, seria necessário ter conhecido um pouco mais, inclusive o profissional que trabalhou toda aquela ideia. Fica difícil, mas ficou estereotipado, assim, eu posso colocar isso, mas uma coisa muito importante, as pessoas, mas ela casou, mas ela passou a ter uma vida mais normal, e a gente tem que pensar que isso é possível, sim, a gente, claro... E a novela jogava nessa perspectiva, aquilo é uma obra de ficção, mas ela jogava na perspectiva, não é? Exatamente, então a gente tentando ver o aspecto positivo, né? Porque entendendo a pessoa com autismo como uma pessoa, e você não é interessante que você rotule de forma tal, como você fala no primeiro momento, um padrão. Existem sinais típicos, existe um funcionamento típico, um cérebro, né? Que a gente está passando a entender um pouquinho mais, só que são muitos indivíduos, então é um universo e cada um é único. Então ela representou, né, da forma que o autor, o escritor, o profissional que trabalhou aquela tipologia, ela representou de uma forma, mas a gente tem N representações. O nome da novela? A novela agora me deu um branco. Gente, também. Alguma coisa só família. É aquela novela do Manuel Carlos, né? Era Manuel Carlos? Ai, gente, não lembro. Só lembro da personagem. Fernanda, você se identificou com a personagem, Fernanda? Quando você viu a novela, você... De alguma forma deu algum up assim? É como a Wawrinka estava falando, é ficção, né? Mas o mais importante foi levantar a discussão, foi levar a público um transtorno que para muitos ainda é desconhecido, então a novela cumpriu o seu papel de levar situações do cotidiano, né, das pessoas. Muito bem, eu estou aqui com a Fernanda Cavalieri, ela é pedagoga, ela é mãe de 2 crianças autistas e ela é a presidente da Associação Fortaleza Azul, que faz esse trabalho com mães de crianças autistas, e com a psicóloga Wawrinka Bulcão, que faz esse trabalho, atua como psicóloga clínica exatamente no atendimento a pacientes, inclusive, que são portadores do autismo. O nosso programa hoje
tem como tema autismo, conhecer, respeitar, intervir e amar. Aqui na Assembleia está tramitando um projeto de lei que trata exatamente deste assunto. A gente vai falar já após o intervalo. Vou fazer um intervalo rápido. O Questão de Ordem volta já. Este ano, o tema da Semana Nacional do Meio Ambiente é o uso consciente da água. Um assunto especialmente importante para nós, que vivemos em uma das regiões mais secas do planeta. Por isso é tão importante evitar o desperdício de água. Economize água no dia a dia, conserte os vazamentos e reutilize a água para lavar pisos e regar plantas. Faça a sua parte, cada gota conta. Todos juntos pelo uso consciente da água. Governo do Estado do Ceará. Hoje, 1 em cada 10 crianças no mundo está trabalhando. Muitas delas em atividades insalubres, noturnas, perigosas e nas ruas dos grandes centros urbanos. No trabalho, crianças estão sujeitas a abusos, violência ou exploração sexual. Não compre produtos ou utilize serviços prestados por crianças e adolescentes. Faça a sua parte. Diga não ao trabalho infantil. Disque 100 e denuncie. Identidade cultural tem a cara da nossa gente e mostra o melhor das manifestações artísticas do Ceará e do Nordeste. Entretenimento e informação para quem se identifica com a cultura regional. Uma oportunidade de ver a cultura pelos olhos de quem faz a cultura. Identidade Cultural, todos os sábados, às 9 da noite. Na TV Assembleia, Canal 30, a TV do nosso povo. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Estamos falando hoje do autismo e eu estou aqui com a Fernanda Cavalieri, que é a presidente da Associação Fortaleza Azul, que congrega mães de crianças autistas aqui em Fortaleza, e com a doutora Varianca Bulcão, que é psicóloga e trabalha exatamente nessa área. A Associação Fortaleza Azul vai promover neste sábado, agora dia 8, depois de amanhã, às 10h30 na Livraria Cultura, uma palestra: transtorno do espectro autista, primeiros sinais, características, dicas de intervenções, conhecer, respeitar, intervir e amar. Ela é aberta ao público, você é convidado, você pode ir lá participar, ouvir as informações e participar, interagir, perguntar, questionar. A doutora Varianca vai estar lá exatamente para fazer esse atendimento. Eu queria aproveitar aqui a presença da Fernanda e da Varianca. Neste endereço eletrônico que eu estou colocando aí no vídeo, associaçãofortalezaazul@gmail.com, você pode entrar em contato com a Associação Fortaleza Azul, não é, Fernanda? Vocês se reúnem todos os sábados? Como é que é isso? Não, esse é o e-mail. Esse é o e-mail, associaçãofortalezaazul@gmail, está aí no vídeo. E tem também a nossa fanpage no Facebook, já está lá bombando, né? A Fortaleza Azul faz, e a página do Instagram. A nossa associação, ela se reúne mensalmente, né, mas não tem data assim, programada, a gente depende da disponibilidade do local. Então, quem quiser participar de alguma reunião nossa, entre em contato pelo e-mail que a gente informa a data da próxima reunião. Quem quiser se associar também, quem quiser se associar, solicita a fichinha, que é muito importante essa congregação de famílias, né? A gente está ganhando um corpo bem legal, assim, porque a associação, além de buscar por políticas públicas, a gente tem orientado e levado informação ao público, assim, tem chegado em pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre autismo. Uma das primeiras ações da Fortaleza Azul foi entrar em campo com jogadores de futebol. A gente esteve no jogo com Fortaleza e também com o Ceará. Pois é, eu estou vendo aqui. Para ninguém ficar com ciúme. Legal, no jogo Ceará e Guarani, lá no PV, não é? Crianças autistas e alguns pais entraram em campo juntamente com atletas alvinegros. E isso se viu para mostrar à sociedade, dar visibilidade, né? Exatamente. Isso foi no PV, a gente teve também no Castelão com Fortaleza. Foi, acho que um público de quase 15 mil pessoas, né, que estavam lá. Os jogadores entraram com a nossa camisa. E aí a gente está dando visibilidade para um público que não conhece. Recentemente, agora, no último mês, a gente esteve com uma exposição no Shopping Del Passeio, né? E o tema da exposição foi o autismo sob as lentes da alegria. Nossas crianças foram fotografadas pela Milena Marques. E essa exposição vai estar lá na Cultura? Vai estar só um pedacinho na Cultura, porque o espaço é pequeno. E a palestra, na verdade, ela é promovida pelo Clube das Mames, né, que é uma organização que é de lá da Livraria Cultura, e mensalmente eles fazem palestras, né? E esse mês o tema vai ser autismo, ela
a organizadora convidou a FAS e a doutora Varienca para estar lá, né, divulgando um pouco sobre o assunto e levando informação para o público de mães, né, que tem sempre novidade nesse mundo. Legal, tá aí. A palestra, repetindo, é sábado agora, dia 8, lá na Livraria Cultura, ali na Dom Luiz, às 10h30 da manhã, com a participação aqui da doutora Varienca. E nesse endereço aí, associaçãofortalezaazul@gmail.com, você pode um e-mail para você solicitar informações, inclusive pegar informações sobre os encontros, e também através da página Associação Fortaleza Azul faz no Facebook, que tem todas as informações. Isso, eu esqueci também de falar que a gente tem um aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, é só lá um aplicativo grátis, tem informações, tem fotomontagem, bem bacaninha, é só baixar no seu smartphone. Bom, a Fernanda é mãe do Gustavo e do Daniel, que são gêmeos, 5 aninhos. Vamos completar 5 anos. Eu sou mãe também do Rafael, de 14 anos. Ah, e tem um Rafael também, legal. Que é um irmãozão para os pequenos. Que coisa boa. Bom, aqui na Assembleia está tramitando um projeto de lei de autoria do deputado Renato Rosendo, do PSOL. O projeto de lei é o projeto de lei número 33/15, que diz o seguinte: a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará decreta, claro que o projeto está tramitando, ainda vai ser, não é, tramitado nas comissões técnicas, depois vai a plenário, né? O artigo 1º diz o seguinte: fica proibida a cobrança da taxa de reserva ou sobretaxa ou a cobrança de quaisquer valores adicionais para matrícula, renovação de matrícula ou mensalidade de estudantes portadores de quaisquer deficiências como síndrome de Down, autismo, transtorno invasivo do desenvolvimento ou outras síndromes, com vistas a garantir o ingresso e ou a permanência do estudante em instituição de ensino. Artigo 2º. As instituições devem estar preparadas para receber o aluno especial, dispondo de corpo docente qualificado, a fim de atender todas as necessidades desse aluno, sem que isso implique gastos extra. Parágrafo único. As escolas públicas, estaduais e municipais ou particulares deverão matricular alunos com deficiência, independentemente da condição física, sensorial ou intelectual que apresentem, sem cobrança de taxa extra. Artigo 3º. O Poder Executivo Estadual, o governo, poderá regulamentar a lei no que for necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse projeto foi apresentado pelo deputado Renato Rosendo em março deste ano e está tramitando aqui na Assembleia. Qual a importância dele, na tua opinião, Fernanda? A importância é deixar claro, né, o que a lei federal deixa assim, não muito claro, que não se pode nem negar a vaga e nem cobrar uma taxa extra, porque na realidade das maiorias das escolas, eu não estou generalizando, mas na maioria das escolas particulares daqui da capital, é cobrada uma taxa extra que eles alegam ser para pagar um profissional que acompanha a criança especial. A maioria das crianças especiais precisa de um suporte de uma pessoa, né? Essa pessoa seria para quê? Para levar ao banheiro? Para empurrar a cadeira de rodas? Não. Essa pessoa é para intermediar o processo pedagógico. Ela não é uma cuidadora. Ela é um acompanhante pedagógico. Auxiliar a professora e os colegas de como interagir com aquela criança, porque às vezes a criança é hiperativa, né? Então precisa de uma contenção maior, de um espacinho na sala que seja determinado para ele, uma outra adaptação de provinha, de tarefa, de currículo, o que seja. As crianças com deficiência, elas têm direito a adaptações. E uma das adaptações seria um profissional para acompanhar esse processo pedagógico. E daí as escolas atribuem esse custo às famílias. Muito bem. Aliás, o projeto na justificativa aqui, o deputado Renato Rosendo estabelece algo muito interessante e muito importante, que são direitos fundamentais, o tratamento igualitário sem discriminações, o que caracteriza o princípio da isonomia, porque é um dos pressupostos da Constituição Federal, o direito fundamental à educação, e também da Constituição do Estado do Ceará, que garante o direito à educação, igualdade de condições para o acesso e permanência da escola, né? E, para se cumprir isso, é preciso que se efetive uma lei como esta, né, Fernanda? Exatamente. As escolas públicas, qual é o nível hoje como é que as escolas públicas
hoje já recebem esses alunos, esses meninos, o Fernanda, municipal e estadual? A realidade assim, que eu conheço, né, que realmente na rede pública o acesso não tem problema, né, mas às vezes não tem adaptação, porque numa sala com um número avantajado de crianças fica um pouco difícil o professor sozinho dar esse suporte. Algumas crianças da rede conseguem ser atendidas também no AEE, no atendimento educacional especializado, no contraturno. Mas no dia a dia da escola, o professor é sozinho com a turma completa dos alunos regulares e especiais, essa é a realidade. Né? Agora, inclusive, recentemente, Fernanda, a Prefeitura Municipal de Fortaleza deu posse aqui a profissionais aprovados em concurso, inclusive, que vão atuar nas creches nesse suporte. E são profissionais, inclusive, muitos formados com nível superior de pedagogia. Eu conheci alguns, eu estava aqui no evento. Você está bem informado, hein, Renato? Não é isso? Isso é importante. Muito, né? Muito. Quando eu soube que esses assistentes de educação infantil vão poder também atuar como professores itinerantes, eu faltei soltar fogos, assim. Muito importante. Mas eu estou esperando essas pessoas chegarem na escola, porque eu sou da rede pública e eu ainda não vi chegar na minha escola. Eles estão no treinamento. Exatamente, o treinamento foi esse mês de julho, eu ainda estou aguardando, mas eu estou muito confiante que esse projeto dê certo. Eu peço assim à Secretaria de Educação que avance nesse projeto, que chame, se o número não for suficiente, chame quem está no banco reserva, porque a educação de qualidade começa nos mínimos detalhes. A gente até fala que a escola boa não é aquela que está no outdoor aprovando para vestibular, não. A escola boa é a escola que inclui todos. É verdade. Bom, como você até deu a nomenclatura aí correta, assistentes, como é o assistente de educação infantil. Pronto, e eles vão atuar exatamente o concurso foi para auxiliar na educação infantil, nas creches, né? Mas aí... Eles também vão para as escolas. Bom. Se Deus quiser. A gente está esperando chegar. É expectativa, né? Doutora Valinhenka, um autista, é importante que ele fique numa sala de aula ou não? Como é que é isso? Com certeza. Tem que estar na sala de aula. Ele não pode ser discriminado. Não, de forma alguma. E assim, agora para a gente fundamentar, né, é importante explicar isso aí. Eu costumo, inclusive, me dirigir aos meninos, as meninas têm autismo, pessoas com autismo. E eles precisam, e você vai pensando no pequenininho, né? Eles precisam do modelo neurotípico, tá? Eles precisam do modelo do outro. É com os coleguinhas que eles vão experienciar, né? E assim, todas as situações. E eles vão poder estar desenvolvendo a sua fala, essa inter-relação é importante para o crescimento. Sim, para o crescimento. E assim, como a gente está falando desse atraso que acontece no desenvolvimento das crianças com autismo, a gente tem, vamos fazer um trabalho terapêutico, vamos contar com a família, mas a gente precisa que essa criança tenha contato com as outras crianças para ela se espelhar nelas, né? Já tem uma dificuldadezinha básica, que eles têm essa questão de estar se espelhando no outro, mas é exatamente por isso que a gente tem que estar fomentando essa oportunidade para eles. Totalmente necessário. Totalmente. Como é que as crianças se relacionam assim? Porque criança tem um jeito todo particular de ser, né? Criança não... Você diz os coleguinhas? Os coleguinhas. Tá. Bom, olha só, são os que mais ajudam. A criança, ela por si só, ela é espontânea, né? A criança, ela tem uma espontaneidade própria que nós adultos passamos. É dada, né? A criança. A gente passa a nossa vida toda limando a nossa espontaneidade muitas vezes, né? Para estar no círculo social. Mas assim, é muito bom quando você pode ser um pouco mais espontâneo, e é isso que a gente encontra nas outras crianças, nas neurotípicas. Então, elas auxiliam os coleguinhas, né? Com autismo, elas meio que tomam conta, às vezes, de tal forma que você já tem, no caso, o educador, ele tem que intervir para que ela também não super proteja. Mas é bastante interessante, né, Fernanda? Eu vejo no dia a dia, assim, a felicidade dessa troca, tanto nos coleguinhas da turma quanto dos meus filhos. Eles chegam contentes na escola, saem contentes, os coleguinhas abraçam, um beijo. Agora, eu fico pensando que essas crianças de hoje, que estão tendo esse contato maior com crianças com autismo, vão ser adolescentes e adultos que não tenham
certa resistência, porque ainda a gente vê adolescentes com uma certa resistência a aceitar seus colegas especiais em sala. A gente vê muitas famílias também, né? Também. Assim, os pais... Isso é um né? processo. É um processo, por isso e- que a gente acredita que vai dar fruto, E tá né? partindo daqui, todo esse trabalho de informação, que quando você não conhece, você também não sabe lidar, não é? Legal, eu queria agradecer o Varenca, parabéns, obrigado por ter vindo. Fernanda, tá aí, tá aí o endereço eletrônico, Associação Fortaleza Azul, @gmail.com, também no Facebook, e eu queria agradecer. Parabéns, lá e todo mundo sábado, hein, lá na Cultura, às 10h30 da manhã, lá nessa palestra, nesse encontro maravilhoso. Valeu. Obrigada. Obrigado. Muito bom tê-las hoje Obrigada. aqui. Valeu, parabéns a Fernanda, a Varenca, muito bom tê-las hoje aqui no programa. O Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.